paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esta rica oportunidade que o Senhor tem nos dado para aprendermos a tua santa palavra. O tema de hoje, irmãos, é um tema que é muito abordado na nossa vida cotidiana, na nossa vida social e também no meio evangélico. Mas, porém, talvez por falta do ensino mais aprofundado, esta palavra vaidade, ela traz às vezes algumas razões pejorativas e às vezes, por usarmos pejorativamente, atacamos, ofendemos, acusamos, sem saber realmente o que é, da onde veio, como vive, o que ela come. Mas nesta noite iremos falar um pouco dessa doutrina bíblica, vaidade. O que é? Vamos embasar o nosso ensino em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Se você puder abrir a tua Bíblia, glória a Deus. Eclesiastes capítulo 1 e o verso 2. Glória a Deus. Está escrito assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, segundo a própria Bíblia, o homem mais sábio que permeou essa terra, claro que depois de nosso mestre Jesus Cristo. Nós sabemos que ele escreveu 3 livros, 1005 cânticos, mais de 3.000 provérbios. É um homem que tinha autoridade para falar sobre o assunto. Eclesiastes foi escrito por Salomão no final da sua vida, ou seja, ele tinha conhecimento de causa, e inspirado pelo Santo Espírito, nos deixou essa verdade: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Mas vaidade, o que é? Vamos primeiro falar tecnicamente o que é, como se propõe, e depois entraremos pelo meio evangélico e tentaremos explicar o que realmente é, o que ela faz, qual é a sua nocividade, e tentaremos aprender como conviver com isso, principalmente no nosso meio, o povo cristão. Vaidade, o que é? Significado. Isso trazido do Aurélio, tá, irmãos? Isso são nomes técnicos, uma explicação técnica do que é vaidade. Significado: valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Quando nós aprendemos o significado da palavra vaidade no dicionário Aurélio, nós já entendemos que tudo aquilo que se diz respeito à vaidade são coisas vãs, são coisas ilusórias, são coisas que num presente momento pode até trazer algum prazer, mas a um período de curto a médio prazo, veremos que isso é nocivo à nossa vida pessoal e principalmente na nossa vida espiritual. Nos ensinamentos cristãos, a vaidade é considerada um exemplo de orgulho, um dos 7 pecados capitais. Quais são esses 7 pecados capitais? Avareza, gula, inveja,
ira, luxúria, preguiça e soberba. Segundo a Bíblia, vaidade é algo enganoso, sem valor, que leva à ostentação e à idolatria. Por que a Bíblia frisa e diz que é a ostentação, e essa ostentação leva à idolatria? Porque tudo aquilo que eu empenho, que eu emprego força, eu começo a nutrir sentimentos. Então guarde isso aqui: vaidade é um sentimento. Tudo aquilo que você emprega energia, tudo aquilo que você emprega uma particularidade sua, ela passa a ser ostentada. Ou seja, essa ostentação, ela rouba o teu brilho interior. O que você passa a transmitir para o alheio, para o próximo, é algo que você não é. Por isso, ela começa a ostentar o seu exterior e aquilo que está no seu íntimo interior. E através dessa ostentação, ela pode virar uma idolatria. E o que é idolatria? Idolatria na Bíblia é aquilo que Deus chama de prostituição. Todas as vezes que nós lemos o Velho Testamento e diz a Bíblia: o povo adulterou, o povo adulterou, e de novo, o povo adulterou. O que Deus estava dizendo com isso? É que Deus estava explicando para o povo que o povo lhe havia traído, ou seja, deixado de adorar o único Deus, o Deus verdadeiro, para adorar deuses estranhos. Mas qual é a ligação da ostentação com a idolatria? Se nós formos ver e ler, por exemplo, quando o povo no Egito se viu sozinho, quando Moisés subiu ao cume do monte para conversar com Deus, a primeira coisa que o povo quis foi ostentar. Por quê? Porque eles chamam Arão e dizem assim: olha, todos os povos têm um Deus, mas não é um Deus abstrato, não é um Deus invisível. Nós queremos mostrar para todas as nações circunvizinhas que nós temos um Deus também. Então eles fundiram as suas joias e confeccionaram um bezerro de ouro. Eles queriam ostentar o Deus que eles tinham criado com as próprias mãos. E depois de ostentar este Deus, eles começaram a idolatrá-lo. Entraram em uma prostituição, traindo a confiança e o amor de Deus. Por isso que a vaidade, uma forma de explicá-la mais didaticamente, ela é a ostentação. E a ostentação leva à idolatria. Vamos ver um exemplo na Bíblia, um exemplo de vaidade. Abra tua Bíblia aí, em Eclesiastes 8, e o versículo 14. Se vocês me permitem, irmãos, deixa eu dar um alô para o pessoal da live, que muitas pessoas comentaram comigo, né? Eu sempre disse que não conseguia fazer, mas hoje eu consegui entrar, enfim, eu consegui fazer um link e fazer uma live pelo TikTok. E muitas pessoas da igreja, eu postei no meu perfil, no status, muitas pessoas que disseram que não iam poder estar aqui, mas iriam assistir. Então, a vocês que estão aí do outro lado da telinha, Deus abençoe vocês. Se tiverem dúvidas, perguntas, coloque aí, que assim que terminar essa live, eu respondo aí a todos vocês, amém? Fiquem conosco aí. Eclesiastes capítulo 8 e o versículo 14. Estão com a Bíblia aí? Vamos acompanhar? Diz assim, ó: exemplo de vaidade. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Olha só que interessante. Ele faz uma comparação. Há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpio a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. O que Salomão estava dizendo aqui? Vamos tentar fazer aqui um paradoxo para tentar explicar isso aqui.
Ele está dizendo assim, ó, que também existe uma vaidade, que existe justos, ou seja, cristãos, que estão fazendo segundo as obras dos ímpios, mas tem ímpios lá fora que estão fazendo segundo as obras do justo. O que é isso? São pessoas que estão no nosso meio, justos, cristãos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que estão ostentando lá fora. Por quê? Porque se sentem fora da casinha, porque por ser cristão, por ser um povo separado, lavado e remido, obviamente é diferente do povo lá de fora, mas eles fazem segundo as obras do que estão lá fora, para não se sentirem excluídos da sociedade. Entendeu aqui? Estão ostentando um ser que não é deles, estão ostentando alguma coisa que não mais lhe pertence, para fazer parte, ou tentar fazer parte deste povo que está lá fora, o povo que não serve a Deus. Mas ao contrário disso, existe ímpio que estão fazendo segundo as obras do justo. E Salomão diz, tudo isso é vaidade, porque se tem um crente servindo a Deus, fazendo a obra do ímpio, é vaidade, isso não acrescenta nada a ele. Mas se tem um ímpio fazendo a obra do justo, também é vaidade. E o que isso quer dizer? Quem aqui já ouviu falar assim, olha, eu conheço uma pessoa, isso não é crítica, tá? Nem é você que me assiste aí, por favor, não é crítica, mas estamos cerceados e basados naquilo que nos mostra a verdade, que é a palavra de Deus. Você já ouviu falar, e até conhece alguém que fala assim, aquela pessoa só falta uma auréola na cabeça dela, só não é crente, mas é uma pessoa boa, que ajuda até muitas pessoas, que ajuda a obra, até a obra de Deus, mas não é cristão. O que isso acrescenta na vida dessa pessoa? Senão a vaidade. Porque essas pessoas nada mais fazem, eu não digo todas, porque tem pessoas que às vezes, que imbuído de um coração generoso, ajuda, é verdade, mas a maioria delas estão ostentando a tua própria vaidade e dizendo, eu não sou, mas eu faço, eu não sou do meio, mas atuo no meio. Da mesma forma, como está chegando os tempos aí, daqui a pouco, vai encher de gente aqui, dizendo que faz, dizendo que nos apoia, ostentando uma coisa que ela não é, e envaidecendo-se sobre o nosso povo. O que Salomão está dizendo? Isso é vaidade, isso não acrescenta nada à pessoa, porque perante o reino do céu, isso nada atribui. Por isso que a Bíblia diz que a salvação, ela não é por obras, para que ninguém se vanglorie delas, porque senão poderia chegar aqui nesse culto e dizer assim, ó, eu sou mais salvo do que você, Gilmar, porque eu dou ensino e você não dá. Eu sou mais salvo do que você, William, porque eu tenho uma patente eclesiástica maior do que a tua. Mas Jesus disse, não é por obra. E ele vem nos repreendendo, dizendo assim, ó, não se vanglorie disso, hein? Não se envaideça disso. Por quê? Porque o maior chamado no reino da terra ainda será chamado menor do reino dos céus. Porque nada se assemelha àquilo que ele fez na cruz. Ele mesmo disse, por mais que façais, ainda serão chamados de servos inúteis. Então quando Salomão faz essa analogia aqui, ele está dizendo justamente isso, que tem pessoas no nosso meio que ainda fazem as obras daqueles que estão lá fora, como tem pessoas que estão lá fora e fazem aquilo que permeia o nosso meio. Mas ele diz, tudo isso é vaidade. Mas o que pode ser considerado vaidade? É a necessidade de vangloriar-se, de ostentar, de se exibir. Ter vaidade é ter como princípio a ostentação,
a exibição exagerada da sua riqueza, das suas qualidades e capacidades físicas ou intelectuais. Quando a pessoa se acha maior do que uma outra pessoa, quando a pessoa acha que tem mais do que a outra pessoa, e às vezes até tem, estou falando de bens materiais, mas quando isso vira uma ostentação, ela se torna uma pessoa vaidosa, e isso não atribui em nada a ela, muito pelo contrário, porque quando uma pessoa se torna arrogante, possessivo, ela se torna uma pessoa, com o passar do tempo, não mais benquista no meio do povo. Entendeu até aqui? O significado da palavra vaidade, isso é importantíssimo a gente se apegar e aprender. Da mesma forma que, às vezes, porque tem uma pessoa que é graduada em teologia, estou falando agora do nosso meio, graduada em pós, mestrado, doutora em letras evangélicas, né? Ela chegar aqui e menosprezar o teu semelhante, o teu próximo, simplesmente porque ele buscou um conhecimento a mais. Isso não é legal. O que é importante é as pessoas buscarem conhecimento, buscarem um pós-graduado, buscarem o doutorado em letras evangélicas, tentar entender a Bíblia para blindar a noiva de Cristo e trazer à noiva os ensinamentos fundamentais para a salvação. Por isso que nós, eu sempre digo, nós formadores de opiniões, nós temos por obrigação de debruçar sobre a Bíblia e buscar o conhecimento para passar para vocês. Mas isso não é vaidade para nós, isso chega a ser obrigação da gente buscar esse conhecimento, mas isso não nos faz melhor ou maior do que ninguém, muito pelo contrário, porque quando nós buscamos informações e conhecimento, quando nós trazemos aqui, nada mais é do que distribuir e compartilhar ideias. E toda vez que você descobre alguma coisa nova, quando você compartilha com uma outra pessoa, você está tirando de si mesmo a tua vaidade. Você está se colocando no lugar de uma pessoa humilde, dizendo: eu sei, mas agora você também vai saber. Isso é engrandecer o reino de Deus. Há uma prosopopeia muito interessante, outro dia até dividi com o irmão aqui da nossa igreja. Isso não é ser vaidoso. Um homem caminhando pela estrada, ele trazia debaixo do seu braço um pão de coco. E o pão de coco deste homem era o mais gostoso da cidade. E andando pela cidade, ele encontrou um outro homem que vinha de encontro a ele. E este homem carregava debaixo do braço um bolo de trigo. E era o melhor bolo de trigo da cidade. E quando eles se depararam, um olhou por outro e falou assim: esse é o melhor bolo. O outro falou: esse é o melhor pão. Ele falou assim: vamos trocar. E eles trocaram de bolo. Um levou o que estava com o pão, levou o bolo, o que estava com o bolo, levou o pão. E eles saíram orgulhosos de si mesmos, dizendo: agora eu tenho o melhor pão. E o outro: agora eu tenho o melhor bolo. E o que levou o bolo, caminhando pela estrada, encontrou com um outro homem. E este homem estava vindo com uma broa de milho, e era a melhor broa de milho da cidade. Quando a pessoa do bolo viu, falou: rapaz, eu quero aquela broa. E chegou e falou assim, parou o cidadão e falou assim: vamos trocar, eu te dou o melhor bolo e você me dá a melhor broa. O outro depois disse assim: não, vamos fazer melhor. Eu te ensino a fazer a broa de milho e você me ensina a fazer o bolo. E eles trocaram receitas. Ou seja, quando foram embora, eles foram agora, voltaram com um bolo e duas ideias. Além de saber fazer o bolo, agora ele também sabia fazer o pão, ou a broa. Então ele descobriu como fazer o melhor bolo, e o outro descobriu como fazer a melhor broa. Eles trocaram informações. Este homem que interpelou dizendo: vamos trocar informações, não era uma pessoa vaidosa. Ele não queria simplesmente tocar trombeta dizendo assim: eu sei fazer a melhor broa. Não, eu quero ampliar o meu conhecimento para ensinar as pessoas como fazer a broa, como fazer o bolo.
Entenderam aqui? Eu sei que é um paradoxo, mas é muito bem explicativo isso aqui. Então, quando nós trocamos ideias e informações, além de deixar a visão de não sermos ou estarmos envaidecidos, muito pelo contrário, estamos colocando no lugar de servo e trocando ideias e informações com a noiva de Cristo, que isto é fundamental para aqueles que buscam o reino dos céus. Amém até aqui? Guardem isso é importantíssimo. Bom, já que nós falamos um pouco tecnicamente o que é vaidade, vamos entrar agora direto e reto naquilo que nos interessa. Vaidade na igreja. Agora vamos descobrir o que ela é, de onde veio e como ela às vezes atrapalha o andamento, o bom andamento da obra de Deus. Vaidade na igreja. A vaidade na igreja e as pessoas que servem para aparecer. Guarde isso. A vaidade na igreja e as pessoas que servem para aparecer. Basta viver algum tempo na comunidade e todos passam a perceber que existe vaidade na igreja. Disputas por coordenações, carências mal resolvidas, conflitos interiores, serviços prestados que visam a satisfação pessoal e os aplausos. Onde há ser humano, há limitações, e não seria diferente na igreja. Dessa forma, nem sempre a vida em comunidade é fácil, mas há um belo desafio para caminharmos em unidade na direção da nossa melhor versão. Deus quer que vençamos a cada dia a soberba, o coração fechado, a falta de caridade e de amor. Nesse itinerário de santificação, peçamos sempre a indispensável graça do Senhor. Quando pensamos na igreja, essas realidades não deveriam fazer parte da vida da comunidade. Não deveriam, mas fazem. E muita gente acaba servindo, esperando um pagamento humano em troca. A vaidade na igreja acontece quando religiosos atuam de maneira mesquinha, interesseira e arrogante. Cantar para receber aplausos, pregar para encantar as pessoas, servir para parecer uma pessoa piedosa. Se a honra e a glória não for para Jesus, elas estão indo para um lugar errado. Será que essas realidades estão dominando nossas igrejas e o nosso coração? Se sim, precisamos mudar a rota. Infelizmente, no nosso meio, tem pessoas que brigam por cargos, que brigam para cantar no culto de domingo, porque sabe que o culto de domingo não tem mais gente. Tem gente que briga no nosso meio, às vezes até pedem para pastor. Isso acontece. Deixa eu pregar na Santa Ceia, deixa eu pregar, aqui acho que nunca aconteceu isso, mas deixa eu pregar, mas às vezes acontece por aí, aqui no Godinho não tem essas coisas. Deixa eu pregar na Santa Ceia, deixa eu pregar no domingo, porque tem mais gente. Observe que quando as pessoas carregam consigo esse sentimento de cantar para angariar aplausos, de pregar para impactar as pessoas e brigar por cargos e coordenações de ministérios, essas pessoas não querem ver a glória de Deus, elas querem angariar glórias para si mesmas. Isso é vaidade. Pessoas vaidosas. E é simples você detectar às vezes pessoas vaidosas. Nem todos são assim. Mas tem pessoas, por exemplo, que quando vai cantar, eu nem estou dizendo louvar, hein? Porque para louvar tem que aprender muito. Primeiro saber o que significa louvar. Mas pessoas que vão cantar, você pode observar, se tem uma multidão, ela canta de um jeito. Mas se tem poucas pessoas, é diferente. Parece que não canta com o mesmo ímpeto, com a mesma unção. É estranho isso.
Da mesma forma, os pregadores. As pessoas, os pregadores, claro, irmãos, que aqueles que pregam, ele precisa coordenar o seu tom de voz. Eu, por exemplo, não consigo. Eu não consigo coordenar isso. Às vezes já fui cobrado, mas só tinha 2 pessoas, porque gritar. Eu prego assim, para 100, para 1, para 2, esse é meu jeito, né? E tem pessoas que conseguem, pessoas que vai pregar para uma pequena quantidade, ele consegue, a sua entonação de voz, ela é razoável, né? Então, mas tem pessoas que você percebe, parece que prega para poucas pessoas, sem entusiasmo, sem o intuito de levar a palavra de Jesus. Isso é vaidade, porque às vezes pregam para multidões, mas Deus só fala com um. E às vezes tem 3 pessoas na igreja e Deus está falando com os 3. E o nome do Senhor é glorificado. Lembre-se disso. O antônimo, ou seja, o contrário de vaidade, é primeiro você dar o que é seu, de verdade. Não tentar fazer uma caricatura ou fazer uma imagem que não é sua real. Porque uma hora essa máscara cai. E a tua ostentação, que virou uma vaidade, isso acaba sendo a nossa ruína. Então sejamos nós, no meio de um ou no meio de 1000. Da mesma forma, aqui também não tem isso, mas tem pessoas que brigam por cargos e coordenações de ministérios, dizendo assim: olha, eu vou colocar você no ministério A, porque está com necessidade. A pessoa fala: ministério A eu não quero, eu quero o ministério C, porque o ministério C já está florido, está grande, vai dar visibilidade, vai alavancar o meu nome. Uma pessoa dessa não está preocupado com o reino dos céus aqui na terra. Por quê? Porque se bem fosse servo, fiel e verdadeiro, como foi pregado aqui no último domingo, se desse a ele a liberdade de escolher, ele escolheria assim, falando assim: olha, eu quero o ministério A porque está com necessidade, o ministério A está com dificuldade, e eu sinto que eu posso dar alguma coisa e contribuir para o crescimento. Ele está dizendo: eu não vou aparecer ali, mas o nome de Deus vai ser glorificado. Estão entendendo aqui o que é o teor da vaidade, ou uma pessoa envaidecida? Eu sei que está todo mundo me olhando, está louco para chegar no ponto de vestimento, essas coisas. Falou em vaidade, todo mundo pensa nisso. Olha lá, as irmãs estão tudo me olhando assim do pastor. A gente vai chegar lá, a gente vai entrar um pouquinho aí, tá? Até eu falei com o pastor Dirceu hoje, que seria de suma relevância a presença dele, porque ele me disse, irmão, ele comentou até que eu falava com o pastor Eliel, que não poderia estar aqui, né? Ele estava muito atarefado, mas foi para resolver, não poderia estar, por isso já justifica a presença do nosso pastor. Mas quando eu disse a ele, falei que eu tinha uma cópia do ensino, como eu sempre faço nos ensinos, eu dou sempre cópia para os pastores, eu disse a ele que seria de suma importância, porque além de ensinar sobre a vaidade, a gente tinha que entrar numa parte de doutrina, né? E doutrina é uma coisa um pouco delicada, né? Então, quando vem do pastor é uma coisa, mas quando vem do obreiro, o peso é diferente. Mas nós estamos embasados e embasaremos tudo biblicamente. Então, se alguém quiser brigar, não brigue comigo, vai falar com quem deu as ordens, tá? Mas nós vamos chegar lá, irmãos. Tá, vocês não estão doidos para chegar nessa parte. Mas eu quero primeiro esmiuçar e fundamentar bem, até para a gente identificar essas pessoas do nosso meio. E paz nos senhores, é obrigação minha, obrigação tua, orientar. Apesar que tem um versículo em Eclesiastes dizendo assim: ó, se você for repreender um vaidoso, você acabou de ganhar um novo inimigo. Salomão disse isso. É melhor e bom é repreender o sábio, porque tu se farás sábio. Mas se repreender o ignorante, tu arrumou o inimigo. Porque o sábio, toda vez que ele recebe uma crítica, ele sabe que ele tem que buscar mais conhecimento e se colocar mais na posição. Agora, se você repreender uma pessoa e ele virar o teu inimigo, essa pessoa não é sábia, ela é ignorante. Porque todas as vezes que você vai aconselhar uma pessoa dizendo: olha, esse seu perfil, essa sua posição não está agradável,
Se eu, que sou seu amigo próximo, estou sentindo isso, imagina as outras pessoas que não te conhecem. Eu já ensinei sobre isso. Quer conhecer uma pessoa? Conviva com ela.